Paz, Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 11 da Revista dos Jovens, que da lição a doutrina deve fazer parte do culto. O tema do trimestre é o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa, revista comentada pelo pastor Elias Torral. Então estaremos estudando tanto na Revista dos Jovens como na dos adultos a respeito do culto. A Revista dos Jovens vai falar sobre a doutrina, que ela deve fazer parte do culto, em toda a parte dele, desde o louvor, até a liturgia e, é claro, a mensagem. Então tem que estar transmitindo a doutrina, louvado seja o nome do Senhor. E na revista dos adultos a gente vai falar, estamos falando sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, e vamos falar sobre o culto da igreja cristã. Então, uma revista complementa a outra. Os amados que quiserem subsídio a mais, assistam também o vídeo da revista dos adultos. Texto principal. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses 3,16. Então, em todos esses componentes, salmos, hinos, cânticos, deve conter a palavra de Cristo, para que ela possa, até mesmo na adoração, também nos louvores, estar nos ensinando, nos instruindo. Louvado seja o nome do Senhor. O resumo da lição diz a liturgia do culto. A Deus deve respeitar e estar de acordo com as escrituras sagradas. E os objetivos são mostrar a ordem do culto, compreender a diversidade do culto e conscientizar da importância da exposição das escrituras no culto. Glórias a Deus. Então, cada elemento que compõe o culto deve ter embasamento nas Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia nos dá a forma, nos mostra a liturgia, baseado aqui nos exemplos da igreja primitiva, a exemplo das igrejas que Paulo e os apóstolos instruíam. Então, a própria liturgia é baseada na palavra, mas a liturgia é a forma, é a parte exterior, porém não é o culto todo. O culto tem também o conteúdo, que é a expressão de adoração, o coração que esteja ali quebrantado, que esteja na disposição de realmente adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios 14, 26 a 33. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por dois, ou quanto por muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas, se há outro que estiver sentado ou revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Glórias a Deus. Então, Paulo aí enfatizando a ordem no culto, que o culto deve ser feito, prestado a Deus com ordem e decência. Louvado seja o nome do Senhor, e demonstrando aqui alguns elementos que continham naquele culto da igreja primitiva, e Paulo nos deixa essas orientações para hoje também. E se alguém falar em língua estranha, faça isso por dois, ou quanto muito três, e por sua vez e haja intérprete. Então Paulo não deixou uma orientação morta que seria extinguida no primeiro século, mas ele deixa essa orientação para a igreja. Então é comum no culto cristão a manifestação dos dons espirituais. Ainda que aqueles que querem dizer que cessou, Paulo ele deixa muitas orientações a respeito do uso dos dons, da importância e da ordem para serem usados no culto. Glórias a Deus. Introdução. O culto é essencial na vida de um cristão. É nele que a comunhão é fortalecida, a edificação é possível, as responsabilidades cristãs são cumpridas. Em parte, o louvor congregacional acontece e a palavra de Deus é pregada e ensinada. O culto cristão tem as suas normas, pois pela sua palavra Deus orienta o seu povo a adorá-lo e de que forma deve fazê-lo. Mesmo nas diversidades pessoais e culturais, a ordem do culto deve ser respeitada, principalmente no que se refere à centralidade das Escrituras no culto a Deus.
Glórias a Deus. Então a gente vai ver que a doutrina ela tem que estar realmente do início ao fim do culto. Glórias a Deus, sendo ensinada, sendo cantada, né, no final do culto, sendo exposta, né, sendo pregada de forma que todos venham compreender. Então até mesmo os cânticos, os hinos, a gente tem que ter essa preocupação. Será que estamos cantando realmente hinos que expõem, né, a doutrina, aquilo que nós cremos? Ou muitas das vezes, né, por causa da fama de um determinado cantor ou música, acabamos deixando serem cantados hinos que vão contra, né, a nossa doutrina. Que Deus tenha misericórdia e nos ensine a realmente apresentar esse serviço a Deus, esse nosso culto racional, né, e apresentar esse sacrifício vivo, nossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Tópico 1, a ordem no culto. Primeiro subtópico, liturgia cristã. O vocábulo liturgia advém dos termos gregos leite, laos, povo e urgia, trabalho, ofício, que conjuntamente significam serviço ou trabalho público. É um termo amplo, mas que no mundo grego passou a ter uma conotação sagrada, indicando um ofício religioso. Então, liturgia seria esse trabalho, esse serviço, né? O culto é composto de uma liturgia, ou de uma forma, e também de um conteúdo. Então, a liturgia em si não é o culto todo. A gente vai ver aqui que para que haja o culto tem que ter então a disposição ali dos adoradores de adorarem a Deus em espírito e em verdade. Não é qualquer culto, não é de qualquer maneira que Deus aceita. Ele quer um culto santo, um culto em que as pessoas reconheçam quem Ele é, né? Não o que Ele faz somente. Como muitos vão querer adorá-lo só em busca de bênçãos ou querer agradecer algo que recebeu. Mas a gente tem que adorar pelo que Ele é. E como diz algumas canções, né? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. Ele é soberano e merece toda adoração. Aleluias, em espírito e em verdade. Então a liturgia é esse ofício religioso, né? A forma, toda a cerimônia. Foi usado originalmente pelos sacerdotes levíticos no Templo de Jerusalém e só mais tarde foi aplicado ao contexto do culto cristão. A liturgia cristã deve ser pautada nas Escrituras Sagradas, conduzindo os crentes à adoração. O dicionário teológico da CPAD afirma que a liturgia em si não se constitui em culto. É necessário que venha acompanhada de verdadeira disposição espiritual para a adoração ao Senhor. A liturgia é a roupagem e o amor a Deus a verdadeira substância do culto. Rito e culto também são termos correlatos, contribuindo para que o culto tenha o padrão bíblico, Romanos 12, 1 e 2. Né? Então, a liturgia é a roupa, né? A forma. Glórias a Deus. É a condução do culto, a ordem do culto. E para que haja o culto completo, tem que ter essa disposição espiritual para adoração, né? Então, o amor a Deus que vai dar realmente o tom de um culto de adoração ao Senhor. E como vimos aqui, nossa liturgia é baseada na Sagrada Escritura, né? Nós não vamos prestar um culto a Deus seguindo a liturgia judaica, como hoje, infelizmente, algumas igrejas protestantes importam, né, símbolos, objetos do culto judaico. Aí tem candelabro, arca da aliança, quipá, né? Não. A gente tem que se basear no modelo bíblico em relação ao culto cristão. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, ordem no culto. A respeito do culto, a declaração de fé das Assembleias de Deus diz o seguinte: entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus, para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio das nossas orações, cânticos e ofertas. E Deus fala conosco por meio da sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Glórias a Deus. Então esse encontro que a gente tem, aleluia, toda vez que a gente vai à igreja cultuar. Temos um encontro com Deus, nos comunicamos com Ele através dos nossos cânticos, da nossa oração, da nossa oferta, da nossa contribuição, e Ele também se comunica conosco através da palavra, da pregação, do ensino, e como diz aqui na lição também dos dons espirituais. Nós cremos, como falamos há pouco, né? Paulo instrui a igreja a respeito dos dons no culto. Glórias a Deus. Não ia dar uma instrução que ia se encerrar naquele momento, né? Ele deu uma instrução que perpassa, né, todas as épocas, né? Embora as pessoas em algum determinado tempo não buscou, né, não estudou, não se debruçou sobre esse tema, mas toda vez que alguém se dispunha a estudar a Bíblia, aleluia, e buscar
tudo isso que o Senhor promete para toda a igreja, para todos os crentes. Busca, quando bate, abre a porta, quando busca, acha, né? E foi assim em muitos avivamentos. Louvado seja o Senhor. Inclusive esse que nós fazemos parte, que é o avivamento do movimento pentecostal, iniciado nos primeiros dias do século XX. Glórias a Deus, que perdura até hoje, graças a Deus. Esse tema é importante e complexo, pois o culto é composto de elementos humanos e espirituais. Daí a necessidade de uma ordem pré-estabelecida com vista à decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Isso não é negligenciar e nem desprezar a espiritualidade do culto, pois, como afirma o comentário Bacon, onde a decência e a ordem não são observadas, em cada parte da adoração a Deus, não se pode adorar de uma forma espiritual. Então, a ordem de decência ou a liturgia, né, bem estabelecida conforme a Escritura, não cesseia, né, as manifestações espirituais, os dons espirituais, um culto avivado. Pelo contrário, né, onde a ordem e a decência, aí sim Deus opera. E o contrário é real. Né? Se há bagunça, né, Deus se ausenta daquele meio, porque o Senhor é um Deus ordeiro. Glórias a Deus. Então, um culto considerado bem ordenado e que agrada a Deus é aquele que cumpre o seu propósito de adoração, edificação, comunhão, exortação e pregação do Evangelho. A ordem no culto não serve para enrijecê-lo, mas para colocá-lo em direção ao propósito para o qual foi estabelecido. Graças a Deus. A reverência, a ordem, a decência, isso de maneira nenhuma tolhe, né, um culto avivado, um culto espontâneo. Pelo contrário, né, dá lugar para adorarmos o Senhor em espírito e verdade e Ele manifestar o seu poder no meio da sua igreja. Terceiro subtópico, elementos do culto. Ao invés de ser influenciada pelas religiões pagãs de seu tempo, a igreja primitiva influenciou e deu novo sentido a algumas práticas cultuais, como afirma o dicionário Wycliffe. Em alguns exemplos particulares, o que parece mais provável é uma similaridade de terminologias, onde o cristianismo lhe dá um novo teor e significado. Um culto bíblico tem oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, testemunho, ofertas e dízimos. Glórias a Deus, a gente vê isso claramente no início ali da igreja, louvado seja o Senhor. Então, não é o que os homens introduziram no culto, né? Como a gente já viu aqui no texto de 1 Coríntios, né? Que parei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, né? Então, era comum os crentes se ajuntar. E cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Né? Então já havia cânticos, dons espirituais, já havia doutrina, né? O ensino da palavra e a pregação, e também havia contribuições. Em outras partes a gente vai encontrar isso na Bíblia, que a igreja tinha esse costume, né, de contribuir, inclusive para atender os necessitados. Além, né, de como Paulo dizia, né, o obreiro é digno do seu salário. Então, tudo isso já há, né, já existe desde o início da igreja. Não é nada moderno, né? Pelo contrário, nós não podemos modernizar o culto e excluir algum desses elementos. Algo importante no culto, né, o louvor congregacional, que é quando a gente canta os hinos da harpa, né, canta a doutrina pura ali. Glórias a Deus. E dá a oportunidade para toda a igreja adorar. A voz bonita, a voz menos entoada, mas todos juntos ali, como diz o hino, né? Todos juntos o louvemos. Louvado seja o Senhor. Então, cada elemento desse, quando nós tiramos do culto, acaba desentoando, acaba faltando um pedacinho tão importante, que tem uma função, né, para a adoração, para que a igreja possa estar realmente integrada ali, adorando ao Senhor. E como é o tema da lição, doutrina do começo ao fim. Glórias a Deus. Segundo tópico, a diversidade do culto. Primeiro subtópico, o culto. O termo culto tem sido definido a partir da palavra grega latreia e liturgia, indicando o vocábulo adoratio, ou adoração, prática vital no culto cristão. Adorar, reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. Né? Então, o culto, esse serviço que prestamos a Deus, serviço voluntário, amoroso, aleluias, então faz parte do culto essa adoração, essa prostração, né? Que adorar quer dizer se prostrar. Infelizmente, hoje a gente vê muitas vertentes, né, cristãs que acabam substituindo pregações cristocêntricas, hinos cristocêntricos, para hinos
antropocêntrico, o homem no meio, pregações também de autoajuda, e se esquece então de colocar Deus no seu devido lugar, ou seja, Ele é soberano, Ele é maravilhoso e nós devemos nos prostrar, adorá-lo. Glórias a Deus, ainda que nós não venhamos a colocar o rosto em pó, literalmente, mas que nosso coração esteja completamente prostrado diante do Senhor em cada culto. Aleluia. A gente chegar num culto triste e sair triste, tem alguma coisa errada. Ou quando muitas das vezes alguém vai para a igreja e sai reclamando, dizendo: hoje o culto não foi bom, hoje o pregador não foi bom, o louvor não foi bom, mas o culto não era para ele, o culto era para ele oferecer a Deus. Então quem poderia sair no final do culto, está reclamando era Deus, dizendo: ninguém me adorou de verdade, ninguém se prostrou diante de mim, ninguém reconheceu a minha soberania, né? Realmente hoje tem ensinos até que diz que é para colocar Deus na parede. Como é que eu vou colocar o soberano, o Deus maravilhoso, eterno, na parede para exigir alguma coisa dele? Eu tenho que suplicar, me humilhar, rogar a Ele, porque Ele estará ali, né? Como vimos aqui, é um encontro que nós temos com Deus e nós dialogamos com Ele através da oração, do louvor, da contribuição, e Ele vai falar conosco também. Louvado seja o nome do Senhor, e sentiremos a sua presença, e é claro que o culto será bom, porque nós o oferecemos àquele que é o autor da nossa vida, àquele que é merecedor de honra e glória. Cultuar tem relação com adorar. Adorar é reverenciar, prostrar-se, curvar-se, reconhecer, celebrar e exaltar a majestade divina. Portanto, o culto leva o crente a reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, assim como sua própria pequenez e necessidade de perdão e santificação. Cultuar tem relação com adorar a Deus. Essas duas ações correspondem ao serviço em favor do Senhor e da sua igreja. Isso levou Paulo a convocar os irmãos de Roma a que entregasse o corpo em sacrifício e renovasse a mente, que equivale à totalidade do homem, como um culto racional a Deus, Romanos 12:1. Culto é entrega. É uma forma de consagrar tudo a Deus como reconhecimento de sua grandeza e graça, né? Então, entrega. Não é, aleluia, você chegar na igreja e querer receber, você querer ser agradado. Não, você vai agradar. Você leva o vaso de alabastro e tem que sair com os caquinhos, né? Tem que derramar e adorar o Senhor, como fazia aquela mulher na casa de Simão. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, diversidade no culto. O culto dá ao crente a oportunidade de servir ao Senhor como forma de adoração. Mas como isso pode ser feito? Em Eclesiastes 9:10 está escrito: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Aquele que deseja agradar a Deus e servi-lo, deve fazê-lo por meio do que tem de melhor. E é aqui que a diversidade cumpre o seu papel de adoração, pois cada um pode servir ao Senhor com o que é capaz de fazer. Paulo fala sobre a diversidade de dons, de ministério e de operações, ao normalizar o uso dos dons espirituais, enfatizando que só há um Deus que opera soberanamente em favor do mesmo propósito. 1 Coríntios 12:1-11. Em outra ocasião, ele ensina que sobre os diferentes ministérios, dados pelo mesmo Senhor e com o mesmo objetivo de preparar os crentes para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:11-12. Então há essa diversidade. Deus usa cada um de uma maneira, Deus dota de capacidade, dons, tudo que recebemos é para adorar, é para fazer a vontade dele, para servir ao Senhor. Aleluia. Portanto, a diversidade deve ser vista como um recurso precioso, que deve ser bem administrado no culto, para que cada um, na sua individualidade, adore o Senhor e sirva a igreja, inclusive com os dons espirituais, com o propósito de honrar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Glórias a Deus. Deus dota de dons espirituais, dons de serviço, aleluia, de aptidões, né, de alegria. Cada um, né, Deus usa de um jeito, né, do jeitinho que cada um é. Deus faz uso de cada vida, de nossas vidas. E tudo isso nós oferecemos o melhor que vier na nossa mão para fazer, façamos com toda a nossa força. Aleluia. Uns têm cargo, adora o Senhor com o seu cargo. Outros não têm, mas pode cooperar, ajuda, ora, aleluia, acolhe. Tudo isso faz parte de um culto. Você está entregando o que você tem de melhor para Deus, o que Deus te deu nas suas mãos para fazer, você está fazendo com todas as suas forças. Terceiro subtópico, unidade na diversidade. O texto do Apocalipse 7:9-11 é uma referência a um culto universal em que breve ocorrerá, no qual todos os redimidos se prostrarão
diante de Cristo para adorá-lo e reverenciá-lo, né? Estamos unidos em um só propósito. Em um dia todos nos encontraremos para esse culto maravilhoso que já está agendado no calendário de Deus. Deus constituiu a humanidade com características diversas e em uma análise mais restrita, em certa medida, isso se reflete no culto, que seja nos diferentes dons que o Senhor dá aos crentes, ou mesmo na forma com que cada um adora a Deus. No entanto, os diferentes dons e as diferentes personalidades não justificam a falta de reverência e a desordem que pode comprometer a adoração ao Senhor e a edificação do corpo de Cristo, né? Paulo, então, tem essa preocupação ali na igreja de Coríntios, né? As pessoas talvez achavam que eram mais espirituais umas que as outras e uma queria passar na frente da outra e havia toda aquela confusão. Por isso que Paulo instrui a igreja ali a aquela ordem, aquela decência, né, de haver um culto que as pessoas que chegassem ali entendessem o que estava sendo feito, sendo ensinado e fossem também edificadas. Louvado seja o Senhor, era para toda a igreja ser edificada e não cada um competir com o outro. Então nenhum é melhor do que o outro, né, porque somos apenas vasos, né? O Senhor é aquele que nos enche e que pode nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. É importante que nós estejamos à disposição de adorá-lo, de entregar o melhor para nós, fazer igual Abraão, né? Que quando levava Isaac para oferecer ali em sacrifício, obedecendo, né, a ordem de Deus, ele disse para os moços: nós vamos ali adorar e voltamos. Glórias a Deus. Então, aquela entrega que ele ia fazer, ele chamava também de adoração. Glórias a Deus. E é claro que ele ofereceu, mas Deus não pegou, né? Deus não recebeu o melhor dele. Deus devolveu o Isaac dele e ele foi para casa, aleluias, adorando o Senhor mais ainda, porque ele foi fiel, teve fé e o Senhor o honrou. Glórias a Deus. Terceiro tópico, a exposição das Escrituras no culto. Então, a gente já viu que o culto é litúrgico, tem um formato, aleluia, pré-definido nas Escrituras. A gente pode extrair, né, como era o culto primitivo. A gente vai ver que são elementos que compõem nosso culto hoje. Nós já vimos que sobre a diversidade, sobre a unidade, glórias a Deus. E agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre a Escritura, porque é exatamente isso. O culto tem que estar completamente repleto, né, da palavra. Louvor, na adoração, nas oportunidades, aleluia. É doutrina, né, é a palavra, o ensinamento. Então, para que saiamos da igreja edificados, louvado seja o Senhor. Então, o primeiro subtópico, expondo a Escritura. A exposição fiel da Escritura atinge o coração dos crentes. Lucas 24:32. E converte o perdido, pois a pregação do Evangelho é o instrumento pelo qual Deus decidiu salvar os que creem. 1 Coríntios 1:21. Pregação do Evangelho, né? Infelizmente hoje existem muitos artifícios nas pregações, mas nós devemos pregar o Evangelho que edifica o crente, que salva o pecador. Portanto, a exposição da palavra de Deus deve ser central no culto cristão. Na obra O Pastor Pentecostal, da CPAD, o autor mostra que a igreja deve buscar se parecer com a igreja primitiva, principalmente na valorização da pregação da palavra de Deus. Vamos se ler. A igreja primitiva pregou a palavra e foi através desse ato que Deus fez com que a igreja crescesse. Nós também devemos fazer o mesmo. A exposição fiel da Escritura deve ser central no culto genuinamente cristão. Então, a palavra, aleluia, é a que produz vida, é a que salva, a que liberta, que conduz, né, o homem pelo caminho da salvação, né, que mostra Jesus, apresenta Jesus, aleluias, e essas boas novas, que é o Evangelho, né, é a palavra viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, e penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, né, glórias a Deus. Segundo subtópico, louvores que pregam a Escritura. Desde os primeiros dias da igreja até hoje, a pregação é um método mais comum e usado para a proclamação da Escritura. Entretanto, há outras formas pelas quais essa verdade pode ser compartilhada, como pelo recurso dos hinos a serem cantados durante os cultos, já que por eles a doutrina bíblica pode ser bem fixada na mente e no coração dos presentes. E reafirmamos a importância da harpa cristã, que conforme consta no dicionário do movimento pentecostal, ela é o hinário oficial de nossas igrejas, que surgiu em virtude das peculiaridades históricas e doutrinárias, e os pioneiros sentiram a necessidade de um hinário que também enfocasse as verdades pentecostais, né? A harpa é o hinário, né, que vai trazer a nossa doutrina. Glórias a Deus. Enquanto cantamos, estamos ensinando ali a palavra,
né? E muitos, aleluia, estão sendo instruídos por aqueles hinos que são baseados na doutrina pentecostal. Glórias a Deus. Então, como é importante, como falei, também a questão do louvor congregacional. Todos se juntam, todos louvam o Senhor. Aleluia. A gente tem que tomar muito cuidado com muitos hinos hoje que estão carentes, né, de serem basados nas Sagradas Escrituras e de conter doutrina, principalmente a nossa doutrina. A pessoa fica cantando algo que vai contrário à nossa doutrina. Por exemplo, nós somos pré-milenista, pré-tribulacionista. Imagine um hino que fala diferente. A gente tem que tomar cuidado, porque a doutrina ela também tem que estar nos cânticos. A harpa, né, a gente já está tranquilo. Glórias a Deus. Há outros hinos que também cumprem esse propósito, mas para nós a harpa cristã cumpre esse papel com segurança, justamente porque nela consta as bases doutrinárias de nossa confissão, né? Tem a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que foi compilada em 2017, mas desde 1916 a gente tem as nossas verdades fundamentais, ou seja, naquilo que nós cremos, né? Já havia no Mensageiro da Paz, então essa base da nossa doutrina, né, a gente tem a segurança que a harpa não foge dela. Já muitos hinos, infelizmente, acabam, né, de fazer um desserviço em relação ao que prega. Né? Vai pregar uma coisa e o hino vai cantar outra. Que Deus tenha misericórdia, que tenha sabedoria. E o terceiro subtópico, pregando a Escritura. E aqui a ênfase tem sido sobre o dever de anunciar as Escrituras. Contudo, é preciso destacar o conteúdo a ser anunciado no culto prestado a Deus. Não basta saber o que fazer, é preciso saber como fazer. Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Observe que o Mestre não só ordenou que pregasse, mas também orientou qual a mensagem que deveriam pregar, né? O Evangelho. Quando a igreja deixa de ser fiel à entrega da mensagem genuinamente bíblica, ela inevitavelmente pregará a mensagem contrária à verdade de Deus, e isso é prejudicial à sua saúde espiritual. Portanto, a igreja de Cristo deve expor a Escritura em seus cultos, permanecendo fiel, certa de que será recompensada. Glórias a Deus. Interessante que na Revista dos Adultos, na próxima lição, na lição 12, vai falar também sobre o papel da pregação no culto. Então, essa lição vai ser muito importante, né? Então, inclusive, eu convido os jovens, né, na próxima semana também a assistirem a lição da Revista dos Adultos. Nós teremos esse vídeo aqui no canal, hoje vai falar sobre a pregação, sobre muitas distorções que a gente tem visto hoje, né, em nossos cultos. Que Deus nos ajude a permanecer fiel à Escritura, à pregação bíblica, cristocêntrica, e como vimos aqui, a Igreja de Cristo, né, permanecendo fiel, certa de que será recompensada, né, desde que esteja expondo, né, a doutrina, a Escritura no seu culto. Concluindo, irmão, essa lição discorreu sobre o culto cristão genuinamente pentecostal, ressaltando seu padrão bíblico. A ordem do culto não visa engessá-lo, mas norteá-lo para que os seus objetivos de adoração e edificação sejam alcançados. Por isso aprendemos a respeito da importância da ordem no culto, a diversidade e a exposição das Escrituras. Bendito é o Senhor. Na próxima lição é perseverando na doutrina de Cristo. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez te louvamos, te adoramos, Pai, por a tua palavra, por essa porção que o Senhor preparou para nós nesse domingo na lição, Pai. Aleluia, que o Senhor possa continuar falando com cada jovem, Senhor Jesus, que possamos compreender que o culto é essa entrega, Senhor Jesus, que possamos de todo o tempo estar, Pai, oferecendo o que há de melhor a Ti, Senhor Jesus. O que estiver na nossa mão para fazer, que possamos fazer, aleluia, com nossa força, para agradar o Teu coração, te agradar, Senhor Jesus, e te adorar. Deus poderoso e santo, continua abençoando a Tua igreja, abençoando cada jovem, Senhor Jesus, possamos ter cultos mais avivados, mais cheios da Tua graça, da Tua presença, e oferecendo a Ti, Pai, aleluia, a nossa adoração em espírito e em verdade. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.